A Deus, seja muito bem-vindo a mais um programa, nosso programa, onde liberamos da nossa boca a palavra que o Senhor dirige a nós, a palavra que o Senhor semeia no nosso coração, então liberamos com o poder do Senhor, aleluia. Eu quero te convidar, vamos juntos, em gratidão, adorar o Rei da Glória. Vamos juntos declarar que sim, o Senhor nos regenerou pelo Espírito, pelo seu Espírito. Aleluia. Regenerados pelo Espírito. Cheios de esperança. E como os montes de Sião, que não se abala. Regenerados pelo Espírito. Cheios de esperança. E como os montes de Sião, que não se abala. Assim somos nós, a geração que te adora, Senhor Jesus. Assim somos nós, a geração que te adora, Senhor. Assim somos nós, a geração que te adora, Senhor Jesus. Assim somos nós somos a geração que te adora, Senhor Jesus. A geração, a geração, a geração, oh, geração, a geração, a geração, a geração, a geração que te adora, a geração, a geração, a geração, a geração que te adora, a geração, somos a geração, a geração. Eu preciso te ouvir, preciso te ouvir, preciso te ver, te conhecer, Senhor Jesus. Preciso te ouvir falar, preciso te ver agir, te conhecer. Eu preciso te ouvir, preciso te ouvir, preciso te ver, te conhecer, Senhor Jesus. Preciso te ouvir.
te conhecer. Honra, te dar toda a glória no nome do teu amado Filho. Obrigado, Pai, nessa noite, por tudo aquilo que tens feito e aquilo que vens fazendo no nosso meio e que vais continuar, ó Deus, pelo testemunho que tens colocado em nós, das maravilhosas e profundas coisas que estão ainda por vir. Abre os olhos desse grande povo que é o teu povo. Um povo que herdou tamanha salvação. É minha oração, ó Deus, que eles possam reconhecer tudo aquilo que já tens feito para eles e que eles possam viver além das suas expectativas. Que a tua graça, ó Deus, seja algo além daquilo que eles possam alcançar. Em nome de Jesus, uma unção sem limites. Uma unção sem limites. Edifica-os, ó Deus, no nome de Jesus. Edifica o teu povo no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pastor Mauro. Seja bem-vindo. É um grande prazer estar neste lugar onde a palavra do Senhor é librada. Amém. Então temos autoridade para da nossa boca sair a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, hoje estava eu a conduzir e veio em mim um sentimento e um pensamento profundo de profunda gratidão ao Senhor. Profunda gratidão pelo momento que o Senhor me concedeu de aprender, de ir mais profundo num relacionamento com o Pai e realmente senti-me privilegiada e era um sentimento tão profundo que era como se cobrisse todo o meu pensamento e tudo que pudesse sentir naquele momento. E por causa disso eu percebi que há um poder na gratidão, há um poder em estar nessa posição de gratidão ao Senhor, onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor muitas vezes revela-nos coisas que são como impedimentos para nós podermos ver e então com um coração grato, com um coração que anseia por Ele, então o Senhor poder vir e remover. Amém. Então, muito importante isso. Amém. Então, pastor, hoje penso que seria profundo nos debruçarmos sobre gratidão, o poder da gratidão. Então, para isso, pastor, eu tenho aqui uma passagem, primeira de Samuel 7. À medida que, amém, que te sentes grato e individualmente cada um deve ter esse entendimento, mas à medida que te sentes grata pelo aquilo que tem sido para ti um privilégio, sentares e aprenderes o que o Senhor tem a falar, há também em mim um sentimento de gratidão, no sentido, eu acho que isso que eu queria captar, um sentimento de gratidão de ver Deus mover-se e edificar outros. E isso é que, porque nesse contexto vocês são fruto daquilo que é o meu papel e assim sendo, o Evangelho é exatamente isso, em que outros serão edificados na obediência do outro. Então, amém. Então, eu gostaria que te lembrasses disso, que a gratidão de o que Deus fez em mim também converge em gratidão sobre outras pessoas que deram a vida delas, respondendo aos seus chamados para que eu fosse formado. E assim não é só de um lado, é do outro lado também que Deus é glorificado. Muito mais profundo do que às vezes só o sentimento que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pastor, então eu vou começar lendo 1 de Samuel, capítulo 7, verso 12. Diz assim: Então tomou Samuel uma pedra
e a pôs entre Mispa e Sen. E chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. É uma grande verdade. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui ele fala como uma pedra, um memorial de o que é que o Senhor fez. E ele recordou-se que, sendo ali o lugar da vitória, ele colocou como hábito uma pedra, um marco, para que eles se lembrassem. Jeremias, a Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas das vezes nós perdemos o foco da esperança que temos. Muitas das vezes somos roubados, somos vencidos de não contemplar, de deixar de contemplar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E é necessário nós lembrarmos que a palavra que Deus nos deu, ela nos lembra dessa vitória. Ela nos lembra do que o Senhor fez. Eu não sei qual é a realidade de muitos hoje, mas será que está tudo mal? Será que o desafio da manhã, você não tem em memória algo que te encoraje naquilo que o Senhor te livrou, não te livrará Ele também amanhã? O Senhor te concedeu esse poder, não te dará também amanhã? Então, Ebenezer não é só um momento do passado, mas é um momento de meditação, é um momento de contemplar todas as bênçãos que o Senhor já fez. Então, eu não sei o que é que o Senhor fez por ti. Eu sou extremamente grato, como eu falava, por aquilo que eu vejo Deus fazer também em outros através de mim. E por essa razão é que nós estamos aqui, para dar frutos. E esses frutos vêm à medida que nós, negando-nos a nós próprios, Deus mover-se-á através de outros. Então, Ebenezer me faz lembrar, quanto a mim, me faz lembrar que valeu a pena ter morrido. Valeu a pena ter pago o preço e feito o que tem que ser feito. Agora, eu gostaria de ajudar-te a aprofundar sobre esta questão aqui especificamente. Samuel tomou uma pedra. Primeiro, do capítulo 10 de Atos, o anjo do Senhor aparece a Cornélio e disse-lhe: Cornélio, homem amado, a tua obediência às tuas ofertas e orações tem subido a Deus como uma pedra de memorial perante Deus. Deus se lembra daquilo que tu tens feito. E eu acho que é interessante ver isso, é que aqui os homens foram instruídos por Deus a lembrarem-se do que Deus fez, quanto Deus se lembra também daquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para que a minha injustiça provoque injustiça em Deus. Não é injusto para se esquecer de todas as obras de justiça que você tem feito. Então eu gostaria que você se encorajasse no Senhor, você ganhasse ânimo no Senhor e entendesse que Deus ainda está a operar em ti, ainda está a trabalhar em ti, o Senhor ainda te está a edificar, você ainda é uma obra em construção. A planta é garantida, o arquiteto ele é sábio, amém? Então, aquele que começou a boa obra em ti, certamente terminará. Então a Bíblia diz, não te rias, ó minha inimiga, ainda que tenha caído ao cheiro das águas, a árvore brotará novamente, o Senhor te erguerá e você vai ver Deus continuar a fazer aquilo que Ele começou em ti, amém? Tende bom ânimo, glória a Deus. Salmo 78 diz a palavra do Senhor algo muito poderoso, que nos remete também ao livro de Hebreus. Salmos 78, amém? Que nos remete ao livro de Hebreus, capítulo 3. Eu gostaria de ler a partir do capítulo 3 de Hebreus para entendermos a história por detrás e a importância de sermos gratos no Senhor, amém? Hebreus capítulo 3, no versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Glória a Deus. Amém. Repare bem o que é que ele diz.
versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glória a Deus. Temamos, pois que porventura, capítulo 4, verso 1, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Temamos para que ninguém fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não misturaram a palavra com fé naqueles que a ouviram. Aqui nós precisamos de ver que está conectado ao tempo de vida deles no deserto, aonde diz a palavra do Senhor, verso 18, e a quem jurou não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Eles foram desobedientes no período em que eles estavam no deserto. E a desobediência deles, diz a palavra, verso 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Verso 10, indignou-se contra essa geração, dizendo, erram sempre em seus caminhos e não conheceram os meus caminhos. Mateus 22, verso 29 diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Conhecer o poder de Deus é simplesmente experimentar o mover de Deus? No livro de Salmos 78 diz algo muito profundo. Salmos 78, verso 22 diz, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Depois diz assim no versículo 6, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e contassem aos seus filhos. Verso 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus e assim guardassem os seus mandamentos. Não fossem como pais, os seus pais, uma geração costumaz e rebelde, geração que não governou o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Verso 10. Eles não guardaram o concerto de Deus. Recusaram-se a andar na sua lei. Verso 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fez ver. Aqui é a perfeita definição de murmuração. O espírito de murmuração. Nós vemos que no deserto eles murmuravam contra Deus. O Senhor lhes pregava o Evangelho, as boas novas, mas eles eram incrédulos. O que é que resultou na incredulidade? Será que eles não tinham o testemunho de Deus? Tinham. Mas aqui diz que eles não confiaram em Deus e não se lembravam daquilo que o Senhor lhes tivera feito ver. Assim sendo, o que o Senhor lhes fez ver, para eles, foi desprezível. Ao invés de terem colocado em seu caminho uma pedra nos seus corações, essa pedra memorial de que até aqui me ajudou o Senhor, para que amanhã então eu tivesse algo de referência, de me lembrar, se o Senhor me trouxe até aqui, Ele fará o mais. Amém. Se o Senhor cumpriu a palavra dele aqui, Amém. continuará Ele a ser fiel. Se o Senhor me libertou, também lhes libertará. Se o Senhor me remiu, também lhes redimirá. Então, o ponto todo é que as obras de Deus não são um espetáculo para nós assistirmos, mas é a comunicação de Deus para nós, dizendo-nos, lembra-te, amanhã serei contigo. Como vistes em mim hoje, amanhã também serei contigo. Então, Samuel
que era o homem que governava, que era o juiz, que instruía o povo, colocando aquela pedra, estava a ensiná-los. Não se esqueçam do que o Senhor fez e daquilo que Ele continuará a fazer amanhã. Amém. Para que eles então passassem aos seus filhos esse memorial. E nós vemos que existe um memorial perante o Senhor. Cornélio, homem amado, as tuas orações, as tuas ofertas, como um memorial diante de Deus. O Senhor se lembrou de ti, do que tens feito. A pergunta é, você se lembra do que o Senhor tem feito? A cruz era um altar. A cruz seja o teu memorial. Em 1 Coríntios 11, a Bíblia diz, por não terem discernido o que Deus fez, não terem compreendido na cruz o que Jesus representa, amém? Então a Bíblia diz que uns estavam fracos, doentes e outros morreram antes do seu tempo. Se pudermos rapidamente ler no capítulo 1 de Coríntios capítulo 11, 1 de Coríntios capítulo 11, diz assim no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é que ele condena? Porque ele não tinha memória do que o Senhor fez. Logo, ele não podia ter um ato de fé, porque ele ignorou, não entendeu o que é que o Senhor fez. Então, somos chamados a misturar a palavra do passado com a fé de hoje. O que é que você precisa que Deus faça? Você tem a palavra. Pegue na tua fé e misture com a palavra dele. Tu és o mesmo Deus ontem, és o mesmo Deus hoje. És o Deus da manhã. Tu és o Deus dos meus pais, és o Deus da minha vida. Serás o Deus dos meus filhos. Logo, eu guardo a tua palavra. Senhor, creio na tua palavra. Como providenciaste o cordeiro ontem, o cordeiro é também hoje. E como destes todas as coisas com filho, todas as coisas nos pertencem hoje. Antes até nos destes o Espírito de Deus. Amém. Para nos mostrar tudo o que gratuitamente nos foi dado. Esse memorial, a pedra, do qual é dito Ebenezer, era uma pedra, era um marco que estava lá. Mas as nossas vidas não são estáticas. Antes somos movidos e guiados pelo Espírito de Deus. Nós às vezes estávamos ali nesse lugar, mas de repente estamos num outro lugar. E o que fazer com a pedra que a gente esqueceu? Mas aí está o papel do Espírito Santo. Ele está em nós, sobre nós, hoje, a pedra viva. Eu sou a pedra viva. Aquela pedra que ele colocou lá era a obra, representa o feito do Senhor. Eu sou a obra do artista. Eu sou a justiça do justo. Eu sou a maravilha que Deus operou. Resultou na minha salvação. Logo, 1 de Pedro 2, e vós também, pedras vivas, sobre quem ele colocou o Espírito dele, para trazer a memória, testificar no meu interior tudo o que ele já fez, tudo o que ele vai continuar a fazer. Então, para que você não seja um homem descrente, uma mulher descrente, não ignore o Espírito Santo. Antes seja cheio do Espírito Santo. No livro de Efésios diz a palavra de Deus, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Glória a Deus. No livro de Efésios 5, 17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas antes entendei a vontade do Senhor. Não embriagando-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui nos instrui a ser cheios do Espírito Santo. Nós, as pedras vivas, sobre quem o Espírito de Deus está. Ele diz, sede cheios do Espírito Santo. Como? Falando entre vós em salmos. O que são os salmos? As obras do Senhor. Diz assim, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então ele diz, cantai um cântico novo, falai, bendizei ao Senhor, falai das suas maravilhas, encoraje-se na obra do Senhor.
Fala com o irmão, estimulem-se uns aos outros. Considerai-vos uns aos outros, para vos estimular das boas obras. Quais boas obras? Crer nele, crer no que ele já fez, e ao amor, à obediência. Agora, repare bem o que ele diz. Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das principais chaves do reino que o Senhor nos deu, nos tem dado nas Escrituras, gratidão. Ele disse, sede cheios do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus. Sede cheios do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças. Pai, obrigado pela tua palavra. Se você se dedicar a um momento de gratidão nessa noite, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua unção. Obrigado porque um dia, sendo pecador, me fizestes filho. Sendo inimigo, me tornastes amigo. Me restauraste, me resgatastes para ti. Jovens morreram antes do seu tempo. O Senhor me libertou da morte. Jovens ficaram, meu Deus, paralisados no tempo. O Senhor me avançou pela unção. Obrigado pela tua vida. Obrigado. Se você tirar tempo, não é só diariamente, mas algo que é cultura em ti, de olhar e reconhecer quais são os benefícios que o Senhor me tem feito. Então Davi disse em Salmos 116, eu amo o Senhor, porque ele ouviu minha voz. Então, salmodiar o que é? Repara bem, nós estamos a pensar que salmodiar seria fazer entoar versos. Não, isso é poesia. Se a poesia é acerca das obras da mão dele. O que ele disse? Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque ele ouviu minha voz. As cordas da morte e do inferno me cercavam. Mas ele, o Senhor me livrou. Os homens, eu achava eles mentirosos. Mas Deus, ele me ouviu. E agora eu que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. Eu tomarei o cálice da salvação. Eu serei cheio dele. Eu serei cheio da presença dele. Vós, pedras vivas. Aquela pedra do Ebenezer ficou no passado. Hoje, tu és o memorial das obras de Deus na face da terra. Não. No início, dizias, gratidão pelo aquilo que o Senhor fez. Amém? Mas falávamos também como o Senhor se lembrou de Cornélio. Existe um memorial perante os homens do que Deus fez. E existe um memorial na terra do que Deus fez. Deixa eu te explicar. Perante Deus, aquilo que nossas obras sobem perante Deus e Ele lembra-se. Mas também na face da terra Ele tem deixado pedras. Eu e tu, a igreja, pedras vivas. Para que os homens, atentando para nós, a obra do artista, a justiça do justo, possamos ler e ver como cartas escritas naquelas rochas, naquelas pedras vivas. Tudo aquilo que o Senhor tem feito. Olhando para eles, não era ele, não era ela. Até que nos ajudou o Senhor. Isso só pode ser Deus. Então, isso resulta em louvor, em admiração das obras do Senhor. Então, não se esqueça. Cada vez que você pensa que a tua vida não tem assim tanto valor, não é assim tão importante. Ou até você pensa que a tua vida, as pessoas só te usam, só querem alguma coisa. Lembra só uma coisa. Você é útil na mão de Deus como uma pedra. Para que olhando para ti, o Senhor receba a glória. As pessoas dizem, só pode ser Deus. Isso é Deus nessa pessoa. Amém? Então, nós somos essa pedra que no passado os homens olharam e diziam, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando eu olho para aquilo, isso é um milagre de Deus. Isso é a obra de Deus. Ele é um servo de Deus. Isso foi aquilo que o Senhor falou. Isso foi aquilo que o Senhor fez. Eu lembro-me quando o Senhor profetizou. Vejo agora o cumprimento da palavra. Aleluia. Então eu olho para isso. Aleluia. Saiba o testemunho, a testemunha que alguém representa. Muitas das vezes nós falamos nos dias de hoje sobre dar um testemunho. A Bíblia antes diz que nós somos a testemunha. Nós não somos a testemunha que vai dar testemunha. Nós somos a testemunha, somos essa evidência. O que é essa pedra? É o que Deus fez. Quem é essa mulher? É a obra de Deus. Como é que essa pessoa venceu isso? Deus nele. Como é que ele superou esses medos? Pelo Espírito de Deus nele. Então eu e tu somos as pedras que apontam para Ebenezer. Até aqui
nos ajudou o Senhor. Amém? Aleluia. Amém. É Glória muito a importante. Deus. Vamos continuar nesse ponto, vamos abrindo mais questões. Glória a Deus. Aleluia, Amém. glória Espero a que você Deus. se encoraje. Você se encoraje. Nós falávamos no sentido de não dar lugar ao diabo na vida das pessoas. No sentido de não fale do que o diabo faz e fez na vida das pessoas. Fale do que Jesus fez e fará certamente na vida de outras pessoas. E é isso que nós precisamos de entender. A gratidão, ser cheio do Espírito Santo é fruto de ser grato. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse aleluia. ponto, eu Aleluia. lembrei-me, como eu dizia, enquanto conduzia, uma profunda gratidão apoderou-se de mim e eu pude notar como eu fui cheia do Espírito Santo. E não podia me conter. Ok, interessante. Aleluia, aleluia. E foi quando o Espírito Santo falava comigo sobre aspectos que precisava e preciso de ser trabalhada, de ser transformada. Okay. A gratidão, nisso que estás a dizer, a gratidão produz confiança. E é no momento em que tu reconheces a Deus, então tu te lembras, foi Ele que fez. É Ele que está a fazer. Posso confiar nele. Ele fará mais. Então posso deixar Ele continuar a trabalhar em mim. Então, a gratidão não reconhece só o passado. A gratidão também é a confiança para o futuro. No passado a gente olha e diz, uau, que Deus fez. Obrigado, Deus. Mas então hoje, para amanhã, a gente lembra, no passado, matei o urso, matei o leão, Golias vai cair. Então, entenda isso. Entenda isso. Nós somos essa pedra. Mas eu quero ouvir mais acerca disso. Isso é interessante, porque hoje fala-se muito de gratidão. Mas não é a mesma coisa que nós estamos a falar. Esse espírito da nova era que entrou hoje, as pessoas quando mandam uma mensagem de gratidão, gratidão, não é a mesma coisa que nós estamos a falar. Isso não é muito distante do hinduísmo. Namastê, né? Lixos que entraram no corpo de Cristo. Nós somos gratos a Deus pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos traz ao ponto de vermos o que o nosso olho nunca tinha visto, o que os nossos ouvidos nunca tinham ouvido e que jamais entrou nesses corações. Mas pelo Espírito de Deus, que nos traz a memória das profundezas de Deus, nos revela tudo o que é Cristo. Mas o do que é Cristo é nosso. Ele nos revela o que Cristo gratuitamente já nos tem dado. Então isso produz uma profunda gratidão em nós. Logo, gratidão está sempre associado ao Espírito de Deus. Amém? No livro de Zacarias, rapidamente. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória. Zacarias, capítulo 12, no versículo 10. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça O Espírito e de súplicas, de graça. espírito de graça. que resulta em gratidão. Amém. Que resulta em gratidão. Amém. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Por que é que nós o bendizemos? Por causa da graça sobre. À medida que a graça se multiplica, à medida que a graça se manifesta, a gente resulta em gratidão. Pai, obrigado. Aleluia. Ele prometeu. Eu tinha esquecido, ele não esqueceu. Aleluia. Então, o que dizer do teu futuro? Garantido nele. Mas a Bíblia diz, não caiamos no exemplo da desobediência dos outros, para que não fiquemos para trás. Como é que a gente fica para trás? Quando a gente se esquece de guardar a palavra. Às vezes vemos cristãos, pessoas que outrora experimentaram, mas hoje eles vivem como pessoas amargas. Hebreus capítulo 12, verso 25 fala acerca disso. Vivem como pessoas amargas, como pessoas que nunca experimentaram os refrigérios do Senhor, nunca respiraram a atmosfera de ser impactado pela manifestação das obras do Senhor. A fidelidade de Deus. Então é notório, é necessário que a gente tenha a memória, quero trazer a memória
meditar nas obras do Senhor produz um coração grato, um coração ardente nas coisas do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. No verso 15, ainda de Hebreus 12. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Exatamente. Esaú se esqueceu do que Deus fez. O que é que Deus tinha feito na vida de Esaú? A mãe era estéril. O pai clamou, Deus o respondeu. O que é que Deus fez na vida de Esaú? Neto de Abraão, de como Deus prometeu. Como Deus libertou o pai dele, que é o avô dele, que aos 100 anos nasce o seu pai. Esaú, filho de Isaac, Rebeca estéril. Como Deus abriu os propósitos celestiais sobre a vida daquela casa. E ele não misturou aquilo com fé. Às vezes nós olhamos e vemos só nas questões pertinentes à vida dele pessoal. Mas ele vinha de uma linhagem. Deus já se movia lá atrás. Ele faz parte de uma promessa que Deus no passado não cumpriu e que continuava a cumprir até o dia dele. Ele foi instruído nas obras do Senhor. Ele tinha que se ter lembrado que no passado Deus disse ao pai dele, Isaac, Isaac, não deixas o Egito. Semeia nessa terra. Colheu 100 vezes mais. Agora, Esaú, por causa de um momento de fome, se esqueceu que o pai não desceu para o Egito antes de Deus lhe prosperou ali. Ele é herdeiro de um manto, de um homem que perseverou em seguir o Senhor, aonde não podia se semear. Deus não podia mudar a história dele. Ele não trouxe à memória o que o Senhor tinha feito. Logo, Esaú vendendo o direito de primogenitura, Deus não se agradou dele. Então, não haja em nós uma raiz de amargura e assim nos privando da graça, do poder de Deus que vem pela fé e nos lembrando ou meditando e trazendo à memória o que Deus já fez por nós. Então, assim sendo, Deus fez grandes coisas a nosso favor. Então, cuidado para que você não se esqueça e então, no teu esquecimento, você confesse coisas que afastem outros da graça. Agora você confesse pela amargura no teu coração, não pela gratidão. Porque a amargura faz com que outros sejam feridos. Outros também desprezem o Senhor. Mas agora, resulta em ação de graças aquilo que nós fazemos diante do Senhor e outros então glorificam o Senhor e são cheios também da graça de Deus. Eu quero partilhar algo muito interessante no que disseste, que enquanto adoravas o Senhor, agradecias ao Senhor, foste cheio do Espírito Santo. Interessante. Porque eras tu a falar com Deus e a reconhecer o que o Senhor estava a fazer contigo. Eras tu a dar ouvidos ao Espírito Santo, o Senhor te trazer a memória, fiz isso contigo, estou a fazer isso contigo, e tu conectares em fé, obrigado Senhor, muito grata, e o Senhor te dizer agora, quero fazer mais. Veja esse processo. Amém. Não se esqueça disso porque isso é algo para ti pessoal. Agora, há uns anos na Inglaterra, numa rua escura à noite, fria,
saíamos nós de uma grande conferência em que tivemos a trabalhar vários dias lá, e dado momento, na rua, enquanto eu falava com alguém, veio sobre mim um gozo tão grande sobre o que tínhamos visto Deus fazer, em que eu no meio da rua gritei em gratidão ao Senhor, disse yes! E entendi Jericó. Há coisas que nós entendemos ao ler e entendemos na prática. Quando o povo andou em obediência ao Senhor e naquele dia gritou, Jericó caiu. No momento em que eu fiz isso, sem intenção, tinha um homem à minha frente, a uns 4, 5 metros. Quando eu gritei, ele parou, olhou para trás e me disse: eu preciso do teu Deus. Eu não lhe preguei o evangelho, eu não conheço o homem, ele está de costas. Eu disse: como assim? Ele disse que quando gritaste, algo saiu do meu corpo. Amém? Dai brados de júbilo ao Senhor. Aleluia. Na tenda do justo, disse o salmista. Brados de júbilo, por quê? Por causa daquilo que o Senhor te tem feito. Quero também abrir aqui em Gálatas capítulo 3. Paulo pergunta: só quisera saber as maravilhas que vocês viveram, que o Senhor vos tem feito experimentar. Amém? Recebeste-as como? Pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Verso 5, capítulo 3, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim, como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Amém. Então, é necessário que a gente entenda. O Espírito que recebemos e opera maravilhas em nós é pela lei ou pela pregação da fé. O que é a lei? A lei cansa. A lei tem que estar atento. Meu Deus, não posso errar ali, errei aqui. Estou consciente das minhas falhas. A fé não. A fé ouve o que o Senhor fez a teu favor. Produz gratidão. A pregação da fé produz gratidão. A pregação da lei, condenação, cansaço, peso. A pregação da lei destrói, não resulta em gratidão ao Senhor. Resulta antes em autojustiça. Muito interessante entender isso. Por quê? Porque um dos pontos que nos impede de ser gratos ao Senhor é a autojustiça. Quando eu reconheço que foi o meu braço, então eu não tenho a ninguém a agradecer, mas senão a mim mesmo. Mas a pregação da fé é o que produz a operação de obras e maravilhas através do Espírito Santo no nosso meio. Logo, a pregação da fé produz gratidão, produz louvor ao Senhor e não ao homem, nem às minhas limitações. Logo, eu que vou me louvar a mim mesmo, eu sei que eu não consigo além disso. Será que vou conseguir amanhã? Mas quando eu adoro ao Senhor, eu sei que aquele que fez ontem é o mesmo hoje. Aleluia! Ele não mudou. Amanhã como é que será? Ele é o mesmo. Amém. E assim o povo de Israel caiu no deserto. Porque, ok, Deus fez hoje. Pode fazer amanhã? Aleluia. Oh, mas será que Deus amanhã vai conseguir fazer no dia seguinte? Então, não limitemos o nosso Deus porque nos esquecemos de meditar nas obras do Senhor, nas maravilhas que tem feito. Então, meu conselho, não leia a Bíblia religiosamente. Leia a Bíblia para você compreender aquilo que já o Senhor tem feito a teu favor. Não leia a Bíblia de modos metódicos ou por uma questão de agenda. Leia com gratidão. Quero entender mais da obra do Senhor. Quero entender o que o Senhor fez. Entender aquilo que o Senhor está a falar conosco, para que eu possa ser continuamente participante na ação de graças e pela ação de graças ser cheio do Espírito Santo. Amém? E amém. Então lembre-se que quando você der brados de júbilo ao Senhor na tenda do justo, amém? O Senhor é contigo, o Senhor vai te usar. Seja grato, reconheça, deixa de depressão. Amém? E nada melhor que esse antidepressivo, esse ponto aqui. Antidepressivo. É uma geração depressiva. Hoje, nada corre bem. Jovem, desperta.
Amém? Desperta. É necessário que você se lembre do Senhor. Há uns anos atrás, eu liguei para alguém. E o Senhor tem graça e misericórdia para cada um de nós. Liguei para um jovem alguns anos atrás que eu não o via por mais de 15 anos. E quando o vi a última vez, ele era miúdo. E quando eu liguei para falar com ele, agora ele já trabalha. A primeira coisa que ele me diz, já ouviste, né, que eu fui despedido? Ei, ouve a graça do Senhor. Ouve a graça do Senhor. O Senhor é contigo. Celebra, aprenda a sair da tua prisão adorando o Senhor. Paulo e Silas, no meio da prisão, louvavam o Senhor. E o que aconteceu? E o Senhor os libertou. Aleluia! Como é que você faz isso? Em gratidão ao Senhor. Na prisão eu posso contar os chicotes que apanhei. Eu posso contar a difamação que eu ouvi. Ou eu posso falar das maravilhas do Senhor. Então o que significa gratidão? Ignorar o que o diabo fez, o que não aconteceu, ignorar minhas limitações, ignorar as minhas feridas, desprezar o desprezo contra o Senhor, desprezar a distração. Então eu vou lhe adorar. Eu não vou olhar para o deserto, eu não vou olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Eu vou olhar para Ele. O Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor é Deus. Nós precisamos de aprender a confiar e conhecer Deus, não só nos bancos da igreja, mas no dia a dia. E se você entender isso, isso vai acelerar a tua vida espiritual. Muitos de nós ficamos assim, não, por causa da rejeição. Porque também verdade é que não se vê nada em ti da parte de Deus. E esse é o ponto. Você foi chamado para ser o esplendor da glória dele, mas não se vê nada. Ouça o que eu te vou dizer. Aprenda a conhecer Deus nos momentos críticos da tua vida. Aprenda a conhecer a Deus. Permita Deus te levar e revelar-se a ti como o teu protetor, o teu providenciador. Há uns anos atrás, o Senhor deu-me uma direção. Num domingo, após o culto, eu fui diante de Deus. Obrigado pelo privilégio de ter pregado o Evangelho. Aquilo que me destes, Pai, eu lhes entreguei. Obrigado pelo privilégio de ter ministrado. Porque se morrer hoje, isso conta como um galardão. Eu obedeci, eu tive o privilégio de não ter desobedecido. Aleluia, obrigado, Senhor. E numa visão eu vi uma praia. E o Senhor me deu o nome da zona. Então eu dirigi-me a procurar aquela zona. E eu encontrei a zona de acordo com a visão. E nessa visão o Senhor me disse, prega o Evangelho nesse lugar. E quando eu preguei o Evangelho naquele lugar, então de domingo após domingo, após os cultos, eu saía para ir pregar. Ao ponto de ter encontrado 2 jovens. Um deles eu não me lembro o nome, infelizmente, mas lembro-me de um deles, Pedro. Em dado momento, comprei uma Bíblia para esses 2 jovens. E esse Pedro era que estava mais inclinado a ouvir as palavras de Jesus. Depois de nós termos tido algum tempo encorajado, então não consegui voltar a semana seguinte. O Senhor me impedia de ir e volto 2 semanas depois, 3 semanas depois. E quando eu consigo lá ir, venho a descobrir que o Pedro tinha sido assassinado. Mas aqui, graças a Deus por ter sido obediente e ter salvo esse jovem antes de sua morte, amém? Esse é um homem que um dia vou encontrar e celebrar, aleluia, tenho essa Amém. plena certeza. Isso é algo muito pessoal, esse testemunho. Amém. Porém, quando eu entrei para a casa daquela família, a mãe do Pedro acusou-me de ter assassinado o Pedro. Como assim? E ela alegava ser eu que tinha morto o filho, que eu era bandido da rua ou da zona onde eles moravam. O que estranho, porque era uma zona muito distante, eu não conhecia a zona. E, queridos irmãos, prestem bem atenção.
A família estava à espera do irmão mais novo que vinha com uma arma. Entretanto, já choveu katana, já choveu machado, já choveu socos e tudo mais. Porém, eu estou aqui. O que eu quero dizer para vocês? Não tenho muito tempo para contar, se calhar, de todos os detalhes, mas o Senhor me libertou de uma forma maravilhosa. E o que aconteceu na realidade foi que eles trancaram o portão dizendo que eu não ia sair. Em dado momento, a unção veio sobre mim e disse: agora tranquem mesmo o portão, porque ninguém vai sair daqui sem descobrir quem matou. Agora fui eu que eles prendi dentro da casa deles. Diz, ninguém vai sair daqui sem descobrir quem matou Pedro. Agora quero saber também quem matou o jovem. E de repente, à medida que eu estou a orar, eu chamei a velha a avó do senhor, do jovem que morreu, e eu disse: assim como toda maldição que está nesse livro, se eu matei seu neto, toda essa maldição vem sobre a minha vida. Porém, se não fui eu que matei, antes de que nós saímos daqui, vamos descobrir quem matou o seu neto. Ela disse: pode crer, toda a maldição vai cair sobre a tua vida. Eu disse: ok. Mas de repente o homem que está aqui ao meu lado grita de tal modo que ele disse: parem tudo, vocês sabem quem matou. Virando-se para a mãe do miúdo e disse: você sabe que foi teu marido. Agora, eu não estou a contar uma história por contar. Quando a caminho do carro, esse mesmo, que era o tio dele, é que me escolta e me protege do segundo irmão, que ao me ver, abre a mochila para tirar a arma. Ele disse: não, não é ele. Eu estava prestes a ser assassinado ali. Okay? Isso é interessante. Aleluia. Amém. Porém, é uma coisa muito profunda. Quando eu entrei no carro, ao ir embora, o Senhor me perguntou algo. Vistes? Vistes como eu te libertei? Também serei contigo nos dias por vir. Uau! Eu não conto essa história por outra coisa, mas eu conto refletindo e lembrando-me a mim mesmo. Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Certamente o meu Deus vai continuar a me ajudar, vai continuar a providenciar, a liberar, vai continuar a libertar, a te encorajar, a te corrigir, para você ser o homem, a mulher chamado templo do Senhor. Aleluia! Então eu me alegro nas coisas que o Senhor está fazendo nesta geração, fez no dia dos nossos pais, faz nos nossos dias e certamente fará nos dias dos nossos filhos. Amém? E amém. Glória a Deus. Encoraje-se. As pessoas têm dito: oh, o mundo está de tal maneira, mas o reino dos céus continua em nós. O mundo está de cabeça para baixo, mas Cristo continua ao centro dos céus. Amém? Que Ele seja também o teu louvor, seja também a tua dedicação, em não te esqueceres. Até aqui o Senhor fez e o mais Ele fará. Amém? Que Deus receba toda a honra, toda a glória e te livre da incredulidade. E não se esqueça, por causa do testemunho do Senhor, você está pronto para lhe servir. Aleluia! Glória a Deus. Amém e amém. Amém. Eu andava perdido no engano dessa vida. A minha razão fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouvistes o meu clamor. Eu andava perdido no engano dessa vida. A minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouvistes o meu clamor. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, Jesus, o meu louvor é para ti.
minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. Ei, a minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a palavra. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. Ei, a minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra. Meu irmão, dança só. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra. Meu irmão, dança. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a palavra. A minha vida é para ti. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. Ei, a minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. Oh, aleluia.